Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Satisfação imensa estarmos juntos mais uma vez pelo canal Culto Racional aqui no YouTube, mas também aí pelo Instagram e também pelo Facebook, tá certo? Deus abençoe você com suas respectivas famílias e vamos aqui continuar trabalhando para poder levar para você uma mensagem, uma palavra, estudos que possam abrir os seus olhos, o seu entendimento, lhe dando sabedoria para você saber discernir aquilo que realmente Deus tem para a sua vida, tá certo? E qual é a esperança, né, que nós devemos ter acerca do evangelho dele, acerca das coisas que estão para acontecer, já estão acontecendo, tá certo? Bom, nós estamos falando aí sobre o livro de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Éfeso. E desde o capítulo 1 lá, nós estamos aprendendo a importância que o apóstolo Paulo dá, né? Ele deu quando escreveu a carta, sobre a questão daqueles cristãos compreenderem, entenderem, para que os olhos deles fossem iluminados, os olhos do coração iluminados acerca do chamamento deles. Ele pedia na carta para que Deus abrisse o entendimento deles, desse sabedoria para eles, no pleno conhecimento de Deus, que é essa oração que nós fazemos. Esse é o nosso maior objetivo. Porque imagina, se as pessoas compreenderem quem Deus é e o que Ele quer fazer, as coisas que Ele fez por amor a nós, sabe? As pessoas teriam, com certeza, outros tipos de atitudes em relação a Deus, em relação à fé. E não se iludam com o pensamento, quando você pensa, quando você acha que por conta de ter tantas denominações aí que estão falando supostamente em nome de Deus, que o evangelho está sendo espalhado, porque não está. Está acontecendo uma confusão muito grande, sabe, de ensinamentos heréticos, que não tem nada a ver com Deus e que Jesus nunca quis aquilo, enfim, mas que está levando e mexendo com o comportamento das pessoas, com a fé das pessoas, de uma maneira equivocada. E sabe, as pessoas, elas estão perdidas. Então, de alguma forma, a gente quer aqui, através do canal, eu sei que é um trabalho a conta-gotas, mas de alguma forma a gente repor aí as verdades para as pessoas. Não que nós sejamos ou tenhamos a verdade absoluta. Não, eu não sou a verdade é Cristo. E você vê que pouco se fala de Cristo, pouco se fala da cruz, pouco se fala do Evangelho. Se fala muito de promessas, principalmente de promessas para um povo de uma outra época. Eu não quero aqui ficar falando de teologia para você, mas eu quero falar realmente daquilo que é importante. Né? A teologia ajuda muito para você compreender as épocas, o que sucedeu, por que foi falado, para quem foi falado. Isso é muito importante. Mas, mais do que isso, é importante que você se aprofunde e busque, sabe, em Deus a sabedoria para você discernir isso e receber dele aquilo que ele quer fazer realmente na sua vida, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar nós falamos sobre o efeito da cruz, né? Isso daí no capítulo 2 lá já no início, como nós estávamos, qual era a nossa condição e a condição que Deus nos colocou através da cruz, né? Nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, nos ressuscitou com Ele. Então essa é outra condição espiritual, tá certo? A condição é espiritual. Andávamos aí nas inclinações da nossa carne, com as nossas paixões, com os nossos desejos, que só nos separava de Deus e nos aproximava de um reino estranho, de um reino escuro, de trevas, e por conta disso éramos dominados pelas potestades. Então, na condição, por causa do sacrifício da cruz, ele nos coloca na condição de estarmos no reino celestial. E vamos dar continuidade falando sobre isso. No assunto que agora nós vamos abordar, nós vamos falar sobre o outro efeito da cruz, que foi o de unir os gentios aos judeus. Porque até então os judeus sempre entenderam que eles eram um povo escolhido e que eram só eles. E que eles detinham essa questão de ser filhos de Deus. E que o resto é o resto do mundo. Por isso que você tem que compreender que quando a Bíblia fala de gentios, está falando de um povo que não é judeu. E eu não vou negar, ninguém pode negar, é histórico isso, que desde Abraão, na época eram hebreus, até
os dias de Jesus Cristo, eram judeus. E até então, até os dias de hoje, são judeus, né? Os judeus. Por isso que nós falamos que professamos uma fé judaico-cristã, né? Judaico-cristã. Então, professamos uma fé judaico-cristã. Embora essa questão do judaísmo e das tradições e das leis, e aquela coisa toda, isso não pode nos separar de Deus mais, porque é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui. E é muito interessante, isso daí vai tirar todas as dúvidas que você tem ou que alguém possa tentar colocar em você. Vamos lá, capítulo 2 e versículo 11, a partir do versículo 11, diz assim, o subtítulo, tá? Diz assim, os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Tá? Mas você não tem que considerar o subtítulo como palavra de Deus. O subtítulo foi colocado, como também os versículos, para nos orientar melhor. Eu já falei isso no outro vídeo, quero falar de novo. Que a Bíblia original ela não tem versículos e capítulos e subtítulos, né? Ela foi escrita toda direta, são os pergaminhos, os escritos, e eles compilaram, tá certo? Mas vamos lá. Para o nosso melhor entendimento e para poder melhor manuseio, aqui no versículo 11 diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então o apóstolo Paulo está lembrando aos Efésios que eles eram pessoas que, por não ser judeus, por eles não serem judeus, então eles eram estranhos, né? Porque ele fala aqui de circuncisão na carne e fala de incircuncisão também na carne. Você sabe que desde a época de Abraão, onde se estabeleceu a aliança com Deus através de uma circuncisão na carne do homem. Ou seja, no prepúcio do órgão genital do homem era feita uma incisão e ali era a marca da aliança que ele tinha com Deus. Então, portanto, todos aqueles que eram judeus, o judeu já cedo, no 8º dia de nascido, já tinha que ser circuncidado. Isso quer dizer aliança com Deus, o circunciso. Então, ele era um circunciso, ele era uma pessoa que tinha aliança com Deus. Os judeus trazem até hoje essas práticas, tá? Então, assim, por conta, né, das leis, enfim, né? Ok, então diz assim, que aqui está falando, naquele tempo estáveis sem Cristo. Porque ele tá querendo explicar já aqui, que nesse tempo, né, vou repetir o 11 aqui para você entender, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, aqueles, né, na carne, gentios na carne, nem por nascimento ou não por serem incircuncisos, tá? Chamados incircuncisão. Ele é incircunciso, tá? Por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Então está falando que os judeus falavam, olha, esse pessoal não tem aliança com Deus, nem pode ter, porque não são judeus, porque não são circuncidados. Então sempre teve essa questão de quem não era judeu, né? Isso naquele tempo já era muito forte, de que enquanto você não for circuncidado, você não é uma pessoa que tem aliança com Deus. Você é um pagão, tá certo? Então ele está dizendo o seguinte, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Vocês não seguiam a Torá, vocês não seguiam as leis de Moisés, vocês não eram circuncisos, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era essa a consideração. E não vem aqui me falar que eu estou errado, porque isso aqui é estudo. Isso aqui nem precisava, porque isso aqui já está explicando muito bem. Tá certo? Era assim. A raça do povo judeu sempre entendeu assim, ó, nós somos judeus, nós somos filhos de Abraão. Você vai ver pelos embates que eles tinham com Jesus. Nós somos filhos de Abraão, que é o orgulho do judeu. Nós somos da descendência de Abraão. Nós somos, outro orgulho do judeu é conhecer a Torá, é conhecer as leis. Nós estudamos as leis de Moisés. Tanto que as sinagogas não eram igrejas, as sinagogas eram e são até hoje escolas dos judeus para o ensino das escrituras, das leis mosaicas e da Torá. E não tem nenhum problema com isso, está tudo certo,
ok? Então, eles têm esse orgulho também de eles conhecerem a Torá, que já desde a infância. Lembra do jovem rico? Jesus falou assim, o jovem perguntou assim, Senhor, o que eu faço para ser salvo? E aí Jesus fala, conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. E ele fala assim, Senhor, isso eu observo desde a minha juventude. Isso eu observo desde a minha infância, porque os judeus, desde a infância, ensinam as crianças ali a Torá. Tá certo? E são circuncidados. Então quem não é circuncidado, quem não conhece a Torá, é estranho. Está aqui escrito, ó. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Ó, por que ele fala estava sem Cristo e por causa disso estavam separados? Porque é Cristo que uniu isso. Nós vamos entender. Ele estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a consideração de um gentio. Era assim que ele era considerado. Aí ele diz assim, ó, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, se você era separado porque você não nasceu judeu, porque você não tem descendência de Abraão, porque você não foi circuncidado, porque você não conhece as leis, né, não estudou lá na escola dos judeus e tal, as doutrinas. Se você estava afastado de Deus, separado por causa disso, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha o efeito da cruz. E ele diz, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual ambos fez um. Então ele pega lá os judeus e os gentios, e Deus faz o quê? O Senhor, através do sacrifício da cruz. Eles são um. Eu posso dizer que sou judeu pela fé. Compreende como é que funciona? Eu não sou judeu porque sou de nobre nascimento, nasci de descendência judaica. Eu não sou judeu, eu não posso dizer que sou circuncidado porque sou judeu, porque agora... Não! Eu não posso dizer assim, eu tenho que conhecer toda a doutrina e toda a tradição judaica para eu ser de Deus. Eu não preciso. Vou fazê-lo porque tenho simpatia, mas não porque sou obrigado, e se eu não conhecer as tradições e seguir as tradições ali deles, que eu não vou ser salvo ou que Deus está longe de mim. Você compreende agora o embate que Paulo teve lá no início com Pedro, em Atos dos Apóstolos? Porque Paulo queria pregar os gentios, e os judeus, não, nós vamos pregar os judeus, o povo veio para os judeus, Deus veio, o Senhor Jesus veio, o Messias veio para os judeus, tem essa coisa, não, ele vim para os gentios. Paulo é o pregador dos gentios, ele levou o evangelho aos gentios, ao resto do mundo. Paulo, ele era o apóstolo Paulo, ele era o homem dos três mundos, ele dominava a questão dos judeus, né, do povo grego e também do povo romano. Tinha cidadania romana. Paulo viajava entre esses três mundos. Falar grego naquele tempo era como falar o inglês hoje. Era uma língua universal, sabe, que todos usavam. Eram pessoas nobres, importantes que falavam o grego. Paulo dominava o grego. Paulo falava aos romanos. Então Paulo podia fazer o evangelho chegar aos gentios. Então ele traz essa mensagem dizendo assim, olha, por que, versículo 14? Porque ele é a nossa paz. Tem que ter guerra, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A inimizade. Você vê que existia essa coisa, o judeu... Lembra quando Jesus falaram assim, ó, Senhor, tem uma mulher aí, era serofenícia, essa mulher era serofenícia, ela era de outra nação, portanto judia. Tem uma mulher aí que não para de incomodar. Aí Jesus fala, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Gentios e judeus. Os filhos, pão dos filhos, gentios. Judeus. Pão dos filhos, considerado filhos, judeus. Para dar aos cachorrinhos. Aí a mulher vai e larga essa. Senhor, mas até os cachorrinhos,
eles se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus foi lá, ó, grande é a tua fé. Vai que a tua filha já está livre. Atendeu, quebrou o protocolo de tradição e atendeu uma gentil, uma mulher que pertencente ao povo gentil. Compreende? O outro foi o centurião romano. Quando Jesus estava ali falando com as pessoas, o centurião chega, olha, mestre, meu servo está morrendo. Jesus se levanta e fala, eu vou lá para curá-lo. Ele fala, Senhor, não precisa. Se o Senhor me der uma palavra, basta uma palavra do Senhor, que o meu servo vai ficar curado lá. Eu sou homem de autoridade, aquela coisa toda, eu sei o que é. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala, nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. Vai porque o teu servo está curado. Atendeu um gentio. Por quê? Porque tinha essa questão, não, tem que ser os judeus. Ok, tudo bem, mas aqui, nós estamos lendo aqui novamente. Nós estamos lendo aqui que ele fez derrubar essa parede de separação. Agora não é só o judeu mais. Já pensou se fosse só os judeus? Eu estava perdido, o resto do mundo estava perdido. E aí onde é que fica a palavra? Deus amou o mundo de tal maneira. Onde fica a palavra lá em João, capítulo 10, se não me engano, versículo, vê lá, perto do 20, 23, que Jesus fala assim, ó, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que eu tenho que cuidar, que aí será um só pastor, um só rebanho. É isso que ele quer pegar as pessoas de todas as classes, raças, nações, povos, línguas, e tornar um povo. Claro que ele não vai fazer isso com todos, porque as pessoas rejeitam, a começar pelo seu próprio povo, né, que o rejeitou. Mas, vamos lá, ele quer pegar desses povos aqueles que vão ouvi-lo, aqueles que vão aceitá-lo, aqueles que vão, sabe, dar ouvidos, aqueles que vão, sabe, assumir essa fé e se converter a ele. E aí vai ser um só pastor, que é Cristo, e um só rebanho. Compreende? Aí então ele fala, vou repetir o 14 para você. Vou repetir o 13 para ficar bonito. Ó, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue. Você é aproximado pelo sangue, o sacrifício da cruz. Porque ele, Jesus, é a nossa paz. Por isso é chamado lá nas profecias de príncipe da paz. O qual de ambos quem? Dos judeus e dos gentios, fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. A inimizade entre esses dois povos é que fazia com que havia essa separação. E ele veio para quebrar esse muro. Tá certo? A gente ainda tem um pouco de resistência. Eu fui a Israel, estive lá em Israel uma semana, e a gente vê lá que Jesus não tem moral nenhuma. Tá? Tanto que o túmulo de Cristo lá, que eles chamam do túmulo, né, o jardim do túmulo, fica fora da cidade. Lá é Davi. Jerusalém lá quem é Davi. Tudo lá é Davi. Rei Davi, rei Davi. Lá não tem negócio de Jesus. Se fala de Jesus lá, as pessoas... né? Agora, estou falando do judeu de lá, tá? Agora, existem os judeus messiânicos. Aqueles que acreditam que Cristo é o Messias. É diferente. Existem os cristãos judeus, né? Porque alguém sempre quer me lembrar, quer falar para mim, mas tem que lembrar que Jesus era judeu. Sim, mas nós não estamos contra o povo judeu. Nós não estamos aqui numa guerra de etnia. Não estamos falando da parte de etnia. Estamos falando de valores espirituais. E também não estou desprezando os valores espirituais de judeu. Não é essa a proposta do nosso vídeo. Tá? Os valores deles são ricos. Porém, eu estou falando da inimizade do muro que se levantava antes de Cristo. Até hoje se levanta, mas é por conta de alguns que são mais ortodoxos, mais tradicionais. Mas, na real, Cristo derrubou esse muro de separação. E quem é cristão legítimo, derruba esse muro. Para mim, judeu é meu irmão. A gente sempre vai olhar a questão ser humano. A gente vai sempre olhar a questão alma. Né? Tá certo? Então, derruba-se. Então lá é assim, mas existem os cristãos judeus hoje que são messiânicos, que creem, né, que Cristo é o Messias, tá certo? E que conservam suas tradições judaicas
E tá tudo certo, não tem nenhum problema. O que está errado? O que está errado, e eu estou julgando, não estou condenando. Não posso, mas posso julgar. Já expliquei para vocês. Com a reta justiça, é um povo achar que é melhor que o outro e inibir a aproximação de um povo a Deus porque acha que ele não tem direito, porque não é circuncidado ou porque não segue uma tradição. Não, peraí, eu sou unido a Cristo pelo sangue da cruz. E o sangue da cruz é que nos une. Se você é cristão, legítimo, não importa se você é messiânico, mas se você crê que no sangue da cruz, você sabe que então nós estamos unidos pelo sangue da cruz. Não é maravilhoso isso? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar esse assunto, paramos aqui no versículo 14, onde derruba o muro da separação, e que estava no meio, que era a inimizade, tá? Se você quiser seguir a leitura, fica à vontade, amanhã nós vamos dar sequência aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, que você possa multiplicar esse vídeo aí, espalhar, que nós vamos dar continuidade a esse assunto que é maravilhoso, tá bom? Forte abraço, Deus os abençoe, com licença.